Olá, pessoal. Eu sou Isabela Bola e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. O tema deste episódio é Como trabalhar a diversidade cultural na escola. Então, convido você agora para acompanhar o nosso bate-papo e mergulhar com a gente nesse assunto. A cultura de cada sociedade é moldada por regras, ideias, valores, crenças que são reproduzidos por cada indivíduo. E os espaços escolares também são formados por diferentes grupos. Então, de que maneira educadores podem abordar a diversidade cultural entre os alunos e as famílias? Como a diversidade pode ser trabalhada dentro da sala de aula? Então, para falar sobre esse assunto, hoje nós contamos com a presença da Camila Prado, que é professora há mais de 15 anos no Universo Bilíngue. Ela é redatora pedagógica da Central U com CPE, iCelt, TKT e Celta, da Universidade de Cambridge. E também contamos com a presença da Priscila Lucena, que está sempre presente aqui nos nossos podcasts. Ela é formada em Letras e Pedagogia, especialista em metodologia do ensino de língua inglesa, pós-graduada em metodologia e práticas bi-multilingüe e coordenadora do departamento acadêmico da U. Meninas, obrigada por terem aceitado o convite e sejam muito bem-vindas. Obrigada a você pelo convite. Eu espero que as pessoas não estejam de saco cheio de me ouvir, né? Como você falou, eu estou sempre participando. Jamais, Pri. Você traz sempre boas contribuições e traz sempre boas reflexões aqui para os nossos ouvintes. Com certeza, sempre maravilhosa. Obrigada também pelo convite, é um prazer, Isa. Maravilha, meninas. Então vamos lá, né? Para a gente começar o assunto, eu gostaria de trazer à tona uma reflexão para os nossos ouvintes, né? Sobre a prática escolar. Vocês acham que a maneira com que os educadores veem e abordam, né, a diversidade cultural dentro das escolas vem mudando ao longo desses anos? Se sim, de que maneira? Olha, eu acredito que sim. Educação é mudança, né? Educação é um espelho da vida e por isso que a gente vê tantas transformações nela, né? Se nós vamos buscar lá atrás algumas informações na história da educação, nós podemos notar a influência da colonização, influência direta, né? De como a diversidade cultural era vista e era tratada. Ela fazia parte, né, do processo de catequização e nele tinha um pouco essa negação da identidade e dos direitos dos povos indígenas, por exemplo. Então, conforme o tempo foi passando, né, a evolução do pensamento, a evolução da própria sociedade, a educação foi se desligando desses tipos de interesse e passou a cada vez mais considerar o indivíduo no seu desenvolvimento pleno, né, e como agente de cultura. Então, o pensamento decolonial ele surgiu para trazer uma visão que vai se desprender desse único mundo, dessa única forma de pensar. Ela vai se abrir para essa diversidade, para dar voz aos indivíduos e para perceber essa diversidade também de caminhos. E aí, então, a gente vai ter o quê? O respeito, a valorização dos direitos humanos, o fortalecimento, né, de valores sociais e a preocupação, inclusive, com as desigualdades sociais. Então, ela caminha, né? A educação caminha com essa transformação. Acho que antes de eu falar a minha visão sobre isso, acho que é só importante a gente amarrar o que é decolonial, né, Cá? Porque às vezes está claro para a gente e pode ser um termo novo para a pessoa que está ouvindo a gente, né? Então é só para amarrar o que a Ká falou, ela no próprio discurso dela foi dizendo que era esse pensamento decolonial, né? Quando a gente dá voz para essa minoria. E aí quando a gente está falando de minoria, a gente não está querendo dizer uma minoria em termos de quantidade, mas em termos de visibilidade, em termos de valor, né? E de valorização mesmo na sociedade. Então é dar voz para quem, em teoria, não teve voz durante muito tempo, né? Você quer acrescentar alguma coisa, Ká? Ou tá tudo bem? Não, perfeito, exatamente. E aí, agora é a minha vez, né? Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa definir o que é diversidade cultural para entender se ela está mudando e de que forma ela está mudando, né? Então, conceituar, para mim, diversidade cultural foi um pouco difícil, porque não é muito a minha área, né? Mas a gente faz uma pesquisa aí e percebe que não é fácil também.
Então, a gente teve aí o Thomas Jr., que diz que é a representação de um sistema social de pessoas com afiliações e grupos claramente diferentes em termos de significado cultural, e para ele é um conceito que se engloba. Que grupos são esses, né? Ele vai englobar idade, história pessoal, corporativa, formação educacional, função, personalidade. Mas ele também diz que inclui o estilo de vida, a preferência sexual, origem geográfica, tempo de serviço na organização que a pessoa se encontra, status de privilégio ou de não privilégio, aí a questão da colonização e decolonização, administração e não administração. Mas aí depois veio outras pessoas, como Loden e Rosner, e disseram que tudo isso é dividido em dimensões primárias e secundárias. Então algumas dessas coisas são primárias, outras são secundárias. Aí depois veio o que eu acho que seja o Nokomo e o Cox Jr., e aí eles perguntam, mas espera aí, diversidade em quê? Né? A diversidade, para eles, é dividida em um misto de pessoas com identidades grupais diferentes dentro de um mesmo sistema social. Então, veja só que esses campos de conceitos aí também não chegam num consenso, né? Mas o que eu trago aqui é um pouco a ideia do Lino de Macedo, que nem é dessa questão da diversidade mesmo cultural, esse termo, né? Ele, no livro dele, Ensaios Pedagógicos, Como Construir uma Escola para Todos, ele diz que a gente precisa praticar uma cultura da diferença, que na escola é uma cultura da semelhança. A gente pega um exemplo até da classe, né? A gente põe todo mundo na mesma classe, com a mesma idade, como se todo mundo fosse igual. Dando um exemplo, assim, do que ele quer dizer com isso. Então, como é que a gente lida com isso, com essa semelhança? A gente ignora, a gente nega ou a gente aceita sem crítica a semelhança e a diferença? Então, eu vou ainda mais longe, eu trago o discurso de uma palestra que eu ouvi recentemente do Alfredo Royelos, que ele diz que a gente precisa falar de diversidade e não de diferença. Então, um pouco aí, mudando o termo do Lino de Macedo, que é, de fato, uma visão mais atual. Porque se a gente diz que tem diferença, a gente diz que tem normalidade. E a normalidade, ela não existe, né? Então, o que existe é evidente, é a diversidade. Então, a gente sempre vai ter diversidade, sempre vai ter e sempre teve diversidade de pensamento, de raça, de gênero, de cultura e por aí vai. Se a gente está falando do Brasil, vamos pensar nas manifestações culturais de cada região, né? E vamos para o micro. Vamos pensar na mesma cidade. Se você pensa em São Paulo, as manifestações culturais da própria cidade de São Paulo são muito diversas e por inúmeras razões. Então, você pergunta se a maneira de tratar a diversidade tem mudado. A Cá já diz que tem. Eu usei um pouco do conceito de diversidade para dizer que os conceitos mudam, a sociedade muda e, portanto, as escolas precisam e mudam de acordo com essa necessidade. Só que eu acho que é importante a gente lembrar que há leis para isso também. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ali no artigo 3, ela assegura a igualdade de condições, processo e permanência na escola, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, respeito à liberdade, apreço à tolerância, respeito à diversidade humana. Olha que legal, ele usa a palavra diversidade, não diferença, que a gente já discutiu aqui. E aí ele diz, respeito à diversidade humana, linguística, cultural, identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Isso tudo para dizer que, se a escola não estiver dando conta disso e tratando disso, na verdade ela não está cumprindo nem a lei, né? Exato, Pri. E trazendo um pouco nessa linha, né, do que você falou, de que os conceitos mudam, né, que a sociedade vai mudando, né, com o tempo, como que os educadores podem quebrar paradigmas, né, e formar cidadãos críticos que respeitam a diversidade e que são atuantes na sociedade? Bom, como eu comentei agora há pouco, a diversidade existe, ponto. Isso é indiscutível. Não adianta a gente negar, esconder, e se a gente fizer isso, a gente estará descumprindo a LDB, né? Lei de Diretrizes e Bases, que eu já até li o artigo aqui pra gente. Se essa é a realidade, não é necessário a gente artificializar o trabalho com a diversidade, sabe? Às vezes a gente tende a fazer isso. O que seria esse artificializar? Eu vou criar um projeto pontual ou uma sequência didática pontual para isso. O que a gente precisa mesmo, de verdade, é deixar que todos tenham voz e tragam as suas experiências e pontos de vista. Isso não artificializa e todo mundo se sente escutado e com autonomia, atuante. Então, é dar mais oportunidade de autoria para os alunos. Até porque, para formar cidadão crítico, ele precisa atuar. E não se atua no discurso, mas se atua na prática. Então, os alunos precisam ter oportunidades para falar das histórias deles de vida, dos pontos de vista, decidir sobre tarefas e projetos, por exemplo. Fazendo isso, é abrir espaço para que a diversidade seja valorizada e respeitada. É exatamente isso. E você falou em voz, em autoria, né?
E eu lembrei muito de uma fala de Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E sabendo que todos nós temos uma identidade cultural, né? E somos produtores de cultura, eu acho que nas trocas diárias, nas rodas de conversa, nas nossas práticas pedagógicas e no próprio brincar, essa diversidade vai estar presente de forma natural, essa forma natural que a Priscila comentou, né? E acho que, então, o ponto aí é essa diversidade, essa identidade poder ser expressada, reconhecida e valorizada. Tem um caminho, um espaço para isso, né? E nós podemos considerar a diversidade cultural como parte da proposta pedagógica de uma escola? Com toda certeza. A Priscila já mencionou, né, a LDB, já mencionou algumas leis importantes, e a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, diz que as escolas precisam elaborar propostas pedagógicas que considerem as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, éticas e culturais. Então, como é que a gente vai poder, né, desenvolver esse processo real de aprendizagem se a nossa identidade não é reconhecida? Eu acho que a gente ainda não chegou, né, naquele lugar que nós queremos, onde a gente pode dizer que esse desejo, né, de valorização está firmado e está presente no chão das escolas, mas a reflexão, né, e a prática dos educadores é fundamental para que a gente possa ver essas mudanças efetivas. Foi como eu comentei, se a escola não faz isso, ela não está cumprindo a LDB. E aí não há como artificializar com projetos, é trazer experiências dos próprios alunos para a sala de aula, que só ali vai ter um bom caldeirão cultural. E de diversidade, né? Você quer ver como é possível fazer sem artificializar? Se a gente for discutir, por exemplo, aqui hábitos alimentares da nossa infância, eu tenho certeza de que nós três aqui traríamos realidades bem diferentes. Vamos brincar? Então vamos lá. Eu, quando era pequena, eu comia moqueca de peixe com leite de coco, purê, e ainda sinto o cheiro do louro vindo do feijão da minha avó. Isso porque ela era pernambucana, e meu pai também era. Estavam há muitos anos aí em Santos. Era uma tortura para mim comer mocotó, até falei errado, que era uma das coisas que eles comiam bastante, eu odiava isso, nunca consegui. E vocês? Se vocês tivessem que falar do hábito alimentar, qual é dessa lembrança aí que vocês têm de infância de vocês? Nossa, Pri, muito legal trazer isso à tona, né? Enquanto você estava falando aí, eu me lembrei, né, dos almoços em família, na casa da minha bisavó, né, onde a gente se reunia com a família toda. E família de italiano, né, sempre tinha massa. E lá também, né, pessoal do interior, como o pessoal deve reparar até um pouco por causa do meu sotaque, né, pessoal do interior, de sítio, sempre tinha carne de porco. E eu nunca gostei de comer carne de porco, né? Eu não como até hoje, não adianta, eu não gosto. Já provei de várias maneiras e é uma coisa que não apetece. E massa também, né? De tanto que eu comia na minha infância, eu enjoei. E hoje eu troco fácil qualquer prato de massa por arroz ou então por um grelhado. E você, Cá? Justamente, e vai sempre para aquela nossa comunidade, né, de família, é ali que começa também, né? Também tem muitas coisas trazidas por minha vovó portuguesa, que compartilhava com a gente não só coisas que ela gostava, mas aí ela já traz coisas da própria infância dela, né? E você vê como essa coisa da nossa identidade vai aparecendo. Você mencionou o mocotó e foi uma coisa assim que entrou na minha vida por causa de um estudante, porque ele gostava tanto, queria me mostrar, queria que eu experimentasse, queria que eu passasse essa experiência com ele, e aí eu passei a adorar, viu? Que bom pra você, Cá, porque eu não consigo ainda. Nem tento mais, já desisti. Só o cheiro me faz passar mal. Mas vocês viram como numa simples conversa e troca a gente ficou evidência a nossa diversidade? Isso é uma coisa que, né, é naturalizar isso, que cada casa tem o seu ritual aí de alimentação, de encontros, enfim. Não precisa ir muito longe, né? Não precisa criar um projeto específico, né? No dia a dia ela se encontra, né? Quando as crianças voltam, sempre às vezes tem aquela roda de conversa na segunda-feira, como foi o fim de semana? E aí essas diferenças, não.
minto, essas diversidades vão aparecendo, né? E aí o professor vai valorizando e incentivando o respeito a ela à medida que ela vai surgindo ali. Exato, muito legal, né? E aproveitando esse gancho aí que vocês trouxeram, né? Trazendo as lembranças das famílias, de que maneira que a gente poderia incluir as famílias, né? Diante dessa abordagem da diversidade cultural nas escolas? Da mesma forma que a gente inclui os alunos. Eu acho que é dar oportunidade para que elas contem as suas histórias também por meio de pesquisas, relatos, mostrando objetos e fotos das histórias delas, né? E depois compartilhando as experiências entre as famílias. Eu reconheço que é mais fácil trabalhar com as crianças e os adolescentes, porque eles estão todos juntos ali, né, com a gente no dia a dia, construindo a relação. Por isso é que eles precisam ser envolvidos com algumas propostas, como essas que eu citei, e que eles possam ter acesso a produções dos filhos e também de outros alunos da escola, para que isso vai sendo menos cristalizado para eles, sabe? O que você acha, Cal? É isso mesmo, eu acho que ter a chance de compartilhar, né, é muito importante. A gente já sabe que a presença e a participação da família durante todo o processo de aprendizagem é fundamental, né? E conversando aí com vocês, a gente falou dessa coisa de família, eu lembrei de uma proposta, né, em que a criança perguntava para os membros da família para desenhar, né, quais são os cheiros que lembram a sua infância. E só nessa pergunta já vieram várias informações representando histórias, representando as identidades, representando tradições diversas também. E o que é mais legal é que eu pude perceber, né, não só o interesse, mas a alegria das crianças e das famílias em poder participar, aquele gostinho que a gente chama do quentinho no coração, aquela coisa bem próxima, né? E poder mostrar isso para os outros, compartilhar isso para os outros, é muito precioso, né? Porque todos nós queremos ser vistos, queremos ser ouvidos, né? E aí que a nossa identidade aparece, como a Pri já falou, né? No dia a dia. É isso mesmo. E de que maneira que o professor pode trabalhar a diversidade cultural nas aulas? Vocês poderiam dar alguns exemplos práticos disso? Olha, eu acho que esse processo, né, o processo de ensino-aprendizagem precisa contemplar a exposição a diferentes culturas. Exposição é para construir, né, o nosso repertório, né, esse repertório como indivíduos, né? E ele vai além das datas comemorativas, que eu acredito que é a oportunidade assim mais comum, né, que a gente vê acontecer. Eu acho que é possível ter contato com culturas diversas e modos de vidas diversos de várias regiões, né? Comunidades, tribos indígenas, por exemplo, para falar sobre jogos, sobre brincadeiras. Dessa forma a gente vai conhecer muitas origens de coisas que fazem parte do nosso cotidiano. A música, a arte, de forma geral, também traz muitas possibilidades, né? Porque é nela que a gente encontra muitas vezes a representatividade dessas pessoas que em muitos outros momentos e situações não tinham esse espaço, né? E essa diversidade, dessa forma, eu acho que deixa de ser aquela coisa estranha, aquela coisa que está longe, e que eu não entendo porque eu não conheço, né? Então, eu acho que a gente pode trabalhar com a desigualdade também, falar de estereótipos e como nós podemos refletir sobre eles, né? E até a importância da cultura em si, para que eles possam produzir os próprios conteúdos a respeito dessas reflexões. Escutando você falar aqui, eu até fiquei pensando, né? Diante de tudo que a gente já conversou, a gente brincou aqui, eu acho que a gente pode falar em culturas e não uma única cultura, né? E aí, para responder até essa pergunta da Isa, como trabalhar a diversidade cultural nas aulas, eu vou ser super repetitiva, né? Mas é no dia a dia, como eu falei. Já dei vários exemplos aqui, né? Ouvindo, trocando com as crianças, com os adolescentes, ouvindo a opinião deles, o gosto deles, a história de vida de cada um deles, das famílias, da comunidade escolar, do bairro, né? Onde essa comunidade está inserida. Eu vou ser breve aqui, porque eu já falei umas 30 vezes. Eu acho que vocês não me aguentam mais dizer que é no dia a dia. Mas é importante, diga sim.
Imagina, Pri, a gente tem que reforçar mesmo esse tipo de informação, sim, com certeza. E, meninas, a diversidade cultural, né, ela deve ser abordada desde a educação infantil, então? De que maneira? Mas é claro, lembra da LDB? Então, a LDB contempla também a educação infantil. Agora, de que forma, de que maneira, adivinha? Olha, que se vocês estão ouvindo atentamente desde que eu comecei a falar, já sabe que a resposta é o dia a dia. Mas é a grande realidade, né? Ainda mais na educação infantil, que elas têm os direitos de aprendizagens, né? Viver, brincar, conviver, conhecer, se explorar, e aí vai. Então vamos ficar só no brincar. Se você pega uma parlenda, dependendo da parlenda, ela tem uma variação na forma de cantar, né? Então comer uma fruta, a gente naturaliza isso enquanto adultos também, por exemplo. Mas eu devo comer uma manga, lembrando da minha experiência aí de família que veio de Pernambuco, que tinha pé de manga no quintal. Eu devo ter uma experiência de comer manga que é diferente de vocês, né? Uma maçã, tem quem descasque a maçã, tem quem coma mordendo, quem coma cortando. Isso tudo é diversidade e está dentro do fazer da educação infantil, né? É por isso que eu falo, você entende como isso é um trabalho cotidiano? Porque, né, está dentro do conviver na educação infantil, de se conhecer, né, de estar aprendendo como é a sociedade, como ela se insere e se atua lá. E são esses pequenos, a gente acha que para a educação infantil, né, a gente precisa de conteúdos extremamente elaborados, engana-se achando que é uma preparação para o ensino fundamental. A LDB mesmo diz que isso não é uma preparação para o ensino fundamental. Então são nessas pequenos gestos do dia a dia é que a gente vai trabalhando essa diversidade cultural. E olha, você falou em pequenos gestos do dia a dia, eu fico pensando, né, que a gente pode ver até na base, na BNCC, para a educação infantil são os campos de experiência, né, que chamam o quê? A vivência das crianças. Então, eu acho que o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, representa essa vivência muito bem, né? E eu já tive uma conversa, inclusive, com a Priscila Lucena, justamente sobre isso, né? Quando eu olho para o outro, com as suas diversas formas de ser, pensar, sentir e agir, eu olho para mim mesmo também, né? Eu me descubro também. E olho para mim mesmo com mais acolhimento, com mais gentileza e com respeito, acima de tudo. O respeito tem que estar presente sempre, né, Camila? E, meninas, eu queria saber a opinião de vocês agora. Vocês acham que os professores, né, atualmente, que eles têm preparo para abordar essas questões com as crianças e com os adolescentes? Por exemplo, eles deveriam adotar uma postura, né, e defender essa postura dentro de sala de aula, ou então eles deveriam manter-se um pouco mais neutros, né, diante de assuntos mais polêmicos, deixando com que cada aluno forme o seu próprio pensamento crítico? O que vocês acham disso? Olha, você está falando até formar pensamento crítico, né? Eu acho que se a gente quer que os estudantes construam seus caminhos, sejam autores, possam transformar o meio em que vivem, questionar, participar ativamente da sociedade, eles têm que ter a oportunidade de olhar, refletir, compartilhar suas opiniões na escola, né? Isso eu acho que de fato faz parte do desenvolvimento desse pensamento crítico. A teoria traz muito isso, muitos pensadores e educadores falam e escrevem sobre a educação transformadora, onde o indivíduo é reconhecido, respeitado, valorizado, né? Ou seja, essa diversidade é um dos elementos essenciais, porque ela está ligada à diversidade humana, a nós sermos humanos e termos opiniões e compartilharmos e aceitarmos e respeitarmos o outro, né? Então, entre essas competências necessárias para a vida estão a empatia, a cooperação, a resolução de problemas, a argumentação, né? Tudo isso faz parte da relação e da interação com o outro, com comunidades, com grupos, e o professor faz parte, o professor está dentro disso, né? Eu acho que todos nós precisamos pensar, refletir e abordar essas questões como seres humanos, porque elas são muito importantes e elas fazem parte da nossa vida. Por isso, elas têm que estar na escola. Cá, até porque não existe neutralidade, né? Toda escolha que a gente faz na vida tem um resultado. Eu acho que, às vezes, os professores optam pela uma
falsa neutralidade, porque eles não sabem como atuar, né? Como que fazer, se gerar polêmica ou não, que postura e como lidar com isso, né? Adotar. Mas é um pouco do que a formadora, professora e pesquisadora Guiomar Namo de Mello diz muito nos textos dela, que ninguém oferece aquilo que não vivenciou. Então, as propostas voltadas para isso, dentro da escola, as discussões sobre isso, elas deviam acontecer na universidade para esse professor, para ele estar um pouco mais preparado para quando fosse para a sala de aula. Só que isso não acontece. A gente sabe que não acontece. Então, o que a gente precisa fazer dentro da escola? A gente precisa dar oportunidade para isso acontecer na formação desse professor ali. Então, nos momentos formativos, nas ações formativas das escolas, a troca entre eles, a divulgação de eventos culturais diversos, textos e autores de diferentes localidades, porque há uma tendência a ficar, a gente agora há pouco falou de decolonial, né? Então, há uma tendência a compartilhar pesquisas de homens, por exemplo, né? Aí a gente vai aumentando, homens brancos, né? Europeus. Então, será que a gente não pode aumentar isso, né? Trazer discussões que sejam feitas por mulheres, textos literários para discutir, apreciar, que sejam de uma cultura que a gente não conheça, para saber que existe, que conhece e dar outra oportunidade para outras vozes serem reconhecidas, né? Enfim, fomentar saberes de diversos lugares e pessoas, né? E aí foi como eu falei, também dar voz a esses professores para eles falarem das suas experiências, porque quanto mais o professor fala da experiência dele, associa aquilo um pouco com a vida dele enquanto aprendiz, a gente também tem pistas de como ele pensa e como onde ele precisa modificar para chegar nesse lugar aí que a gente quer de não neutralidade, mas segurança para trabalhar com a diversidade em sala de aula. Perfeito. E, bom, meninas, agora acho que como de costume, né, eu abro um espaço para vocês deixarem uma mensagem final que queiram, né, sobre esse assunto. Eu sei que não é fácil lidar com tempos incertos e sensíveis como esses que a gente está lidando, né? Mas eu acho que isso deve cada vez mais dar força para a gente naturalizar a diversidade nos contextos que a gente trabalha. Porque as próximas gerações é que vão colher esses frutos dessa naturalização. Então, acho que é por meio do nosso trabalho de hoje que a gente vai garantir que os direitos de cada sujeito sejam respeitados e garantidos. Olha, o Daniel Munduruku, que ele é um professor e escritor brasileiro que fala muito sobre diversidade, sobre origens também, né? Escreveu no texto Quem Somos Nós? Somos muitos, somos diversos, versos compostos por diferentes escritas. E eu acho que isso mostra não só o que é a diversidade, mas a importância que ela tem também, né? O reconhecimento e a preservação da diversidade aparece na Declaração Universal da Unesco, né, sobre diversidade cultural, para garantir justamente que cada indivíduo possa ser, se expressar, compartilhar e valorizar os saberes. A Priscila falou aí dos frutos para as próximas gerações, o que eles irão colher, e é justamente isso, né? Valorizar os saberes e garantir o respeito a todas as pessoas. Eu acho que é interessante, né? Recentemente houve uma discussão que as pessoas diziam, a gente tem que respeitar ou pensar em toda pessoa, e depois não, é em cada pessoa, né? Porque aí você, substituindo todo pelo cada, você realmente dá essa voz que a gente gostaria que as pessoas se sentissem ali representadas e escutadas. Fiquei pensando, e acho que quis compartilhar agora com vocês, né? A gente começar a substituir o todo pelo cada. É isso. Nossa, muito, muito, muito bom. Muito legal, brilhante. Exatamente. É muito importante mesmo que essa formação, né, do ser, valorizando cada indivíduo e respeitando mesmo essas diferenças, né, respeitando a diversidade cultural que existe, é muito importante mesmo, né, meninas? Bom, eu agradeço muito pela participação de vocês, foi um bate-papo muito, muito gostoso, adorei mesmo, e obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês pela conversa, aprendizagem e troca. Obrigada a vocês, foi muito, muito bom, viu? Aprendi bastante coisa. Volta mais vezes, Ká! As portas estão abertas aqui. E você, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio, um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor.
Até o próximo!